Futebol eletrônico na Bradesco Esportes FM com Mauro Santana. Um forte abraço a você, ouvinte, acompanhando a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, Rio de Janeiro, 91.1. E você sabe, todo fim de semana você acompanha aqui na Bradesco Esportes FM o programa Futebol Eletrônico. Mauro Santana. Agradecendo mais uma vez a sua participação conosco, e você sabe, né? Você pode deixar o seu recado, contar a sua experiência, fazer a sua pergunta através dos nossos canais de interatividade. Temos a página do programa Futebol Eletrônico no Facebook, e você também pode postar o seu vídeo, a sua foto, aquele screenshave, né? Com a sua experiência ou o seu feito no Futebol Manager, no FIFA, no PES. Inclusive, eu quero até falar pra galera que é ligada no FIFA, a gente tá dando um tempinho, até porque nessas últimas 2 semanas estamos falando um pouco mais do Pro Evolution Soccer, até porque saiu agora há pouco o FIFA 2015 e a galera ainda está experimentando, então a gente vai esperar esse período de experiência dos usuários do FIFA para que depois a gente, até com esse feedback da galera, poder falar mais a respeito justamente dessa repercussão do que houve de mudança, de melhora na edição do jogo para a edição anterior. E vamos agora trazer a palavra do nosso produtor aqui, aquele que faz o conteúdo do programa Futebol Eletrônico, Felipe Rodrigues. Valeu, rapaz. Um forte abraço para você e obrigado pela participação aqui. Grande abraço, Mauro Santana. Grande abraço aos amigos ligados aqui no Futebol Eletrônico da Bradesco Esportes FM. É uma grande honra estar participando mais uma vez aqui com vocês. Falar de uma paixão, minha segunda paixão. A primeira é o rádio e o futebol, a segunda, videogame. Então, é muito legal, muito gratificante estar aqui mais uma vez, Mauro. E o Felipe, que é praticante assíduo de Pro Evolution Soccer, e aí vai puxando a brasa pra sua sardinha, né? Mas temos aqui também um praticante de FIFA e que também já está experimentando a nova edição, o nosso Arthur Souza, que é a grande revelação da equipe de esporte da Bradesco Esportes FM e que também participa com a gente já há algum tempo aqui do programa Futebol Eletrônico, contando as suas experiências. Valeu, Arthur, mais uma vez com a gente. Um abraço, Mauro, Felipe, todos os ouvintes da Bradesco Esportes FM. Eu, como você disse, né, eu sou apaixonado por FIFA, não gosto de jogar o PES. E até aproveitar um pouquinho aqui para dar uma cutucada no Felipe, que se o FIFA veio sem times brasileiros, pelo menos assumiu que não vem, o PES essa semana anunciou que vai ter time brasileiro, mas que não vão ter os nomes reais dos jogadores. Ou seja, o PES vai vir com nomes fictícios para os jogadores brasileiros. Se é para fazer mal feito, é melhor não fazer, né? A gente lembra lá atrás, há coisa de 20 anos, o International Superstar Soccer Deluxe, que trazia os jogadores brasileiros, mas com os nomes trocados. A gente via, tava todo mundo lá, tava Bebeto, tava o Romário, só que eles não tinham seus nomes, né? Exatamente, o Gomes. Então, já essa prática já é antiga, hein, Felipe? Com certeza, mas já devolvendo aqui a cutucada do nosso Arthur Souza, não há nada que uma database, ali, baixar ali na internet a atualização do Pro Evolution Soccer que não resolva. Já há pacotes de dados para isso, sempre comprei esses pacotes de dados nos sites, baratinho, R$10 ali, a gente compra, ajuda os amigos também que ajudam a desenvolver, eles atualizam, modificam os uniformes, então nada que isso não resolva, Mauro. Mas Arthur, se vier pronto também a gente agradece, né? Porque nós estamos falando em, vamos dizer, usuários com um grau de experiência maior, né? Os chamados chatos, entre os quais eu me incluo, que gosta daquela perfeição, aí fica mexendo na database do jogo, aí baixa editor pra ficar manipulando, deixando cada jogador com as suas características mais reais, vamos dizer assim. O torcedor comum talvez nem se ligue muito com isso, né? Com certeza. Se for que você se inclui, acho que então nós nos incluímos, né? É até engraçado, agora você tava lembrando aqui que hoje em dia com a internet é tudo muito mais fácil. A gente consegue baixar a database, consegue baixar a atualização. Hoje em dia no videogame o FIFA atualiza sozinho, você aperta um botão, em 5 segundos ele atualiza o mercado de transferência inteiro da janela. Aí eu fiquei lembrando assim, um tempo atrás, quando a gente era moleque que jogava ainda os Brasfoot da vida, L-Foot, que ficava horas e horas atualizando na mão ali, ó. Tal jogador foi pra tal time, tal jogador, tal time. Eu ficava horas e horas e horas. Tinha dias
que eu juro pra você, eu ficava um dia inteiro só atualizando pra jogar o resto da semana. Então assim, hoje minha segunda-feira vai ser atualizar a janela, que aí na terça-feira eu começo a jogar atualizado. Hoje eu não jogo, porque tá desatualizado. Vou então trabalhar e ficava lá o dia inteiro atualizando, clube por clube, até conseguir. Comprava jornal específico, olhava tabelinha de transferência, quem tem interesse em aonde, aí atualizava até o jogador mesmo. Ah não, esse cara foi muito mal na última temporada, eu vou tirar aqui uns 3 pontinhos de finalização dele. Ah não, esse cara aqui evoluiu a parte física, pô, vou botar um pontinho na velocidade do cara. E ficava fazendo. Hoje em dia com a internet é tudo muito mais fácil. Claro que tô brincando, né, se realmente sair a database e tal, sair esse novo pacote, vai ser mais interessante porque vai ficar completo, vai ficar normal, né. O PES divulgou aqui que, na verdade, não vão ser todos os jogadores. Eles vão divulgar os nomes reais apenas de Corinthians, Cruzeiro, Figueirense e Palmeiras. Esses 4 clubes vão ter os jogadores reais, todo bonitinho, uniforme, time. E o restante, que inclusive vai ter todos os times da Série A e o Vasco. São 21 times, então, que vão ter no PES. Todos esses, os outros 17 clubes com nomes fictícios, né, a princípio. É o Wellington Campos, que a gente teve até a satisfação de contar com ele na edição passada, na semana passada, aqui no programa Futebol Eletrônico. Ele explicava o porquê desses problemas que muitas vezes a gente encontra. Enquanto na Europa, por exemplo, as ligas, elas se organizam, elas se auto-organizam, né, e criam até departamentos para tratar exclusivamente da seção de direitos, seja para televisionamento, seja para marketing e até mesmo para o desenvolvimento de jogos eletrônicos. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Nós tínhamos o Clube dos 13, que fazia isso mais ou menos também, não com uma certa conuência dos clubes, mas havia sempre a relutância de um ou outro que não concordava com a decisão da maioria. No entanto, o Clube dos 13 está pulverizado. O que o desenvolvedor tem que fazer? Tem que fazer a mesma coisa que a televisão faz, que é negociar clube por clube. E, obviamente, acaba não chegando a um acordo, a um consenso. E, por conta disso, existem essas aberrações, vamos dizer assim, Felipe. Pois é, Mauro, mas acredito que durante todo o ano, o final do ano, o início do próximo ano, o Pro Evolution Soccer com a Konami continuará tentando, né, renovar esses contratos aí, tentar fazer com que os times se licenciem, como é que se diz? Licenciem? Exatamente, que eles façam licenciamento. Isso. Lá no Campeonato Brasileiro, para deixar tudo certo e com isso deixar os amantes do PES, que não são poucos, bem informados e ligados no Pro Evolution Soccer. Agora, foi muito engraçado, né? Porque o Wellington, ele falou a respeito de videogames, ele que há muito tempo não os pratica, mas ele foi adepto do primeiro videogame que trouxe um jogo de futebol, que tinha um jogo de futebol virtual, que era o Telejogo. Ele mencionou um videogame que foi lançado em 1972 e tinha 3 jogos, né, na memória, apenas 3. Você não tinha cartucho, né? Só podia jogar esses jogos da memória, e um desses jogos era um jogo de futebol, onde você tinha um quadradinho que carregava o outro quadradinho, que era a bola, até 2 quadradinhos adversários. Foi o primórdio, né? Foi o tataravô, o dinossauro do que hoje nós vemos, que é algo impressionante. Ano após ano, a evolução, Arthur, principalmente do ponto de vista gráfico dos jogos eletrônicos, né? Daqui a pouco a imersão vai ser tão grande que vamos ter jogos 3D e a impressão que a gente tem é que a gente vai estar dentro do jogo. Daqui a pouco, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter, a gente diz aquela coisa de simulador mesmo, que a gente vai em grandes parques assim, que você se mexe, o jogador mexe contigo. Daqui a pouco você vai jogar a bola dentro de um videogame, né? Você vai reunir aí 20 amigos, vai jogar e tu vai jogar um Real Madrid-Barcelona dentro de um Camp Nou, dentro de um Bernabéu, e você jogando com teus amigos. Daqui a pouco vai ser assim, né? Mas é impressionante mesmo a evolução gráfica dos jogos. Eu baixei semana passada na pré-venda, eu comprei o FIFA 15 pro PlayStation 4. Tô jogando, absurdo, eu tô gostando demais do jogo. A impressão que eu tive é que do FIFA 14 pro 13, eles aperfeiçoaram. Mas do 14 pro 15, eles fizeram outro jogo. A dinâmica completamente diferente, questão da jogabilidade mesmo. Quem jogava o 14 não tá tendo facilidade para se acostumar. Geralmente você pega a atualização do jogo, a nova versão, tu joga umas 2, 3 horinhas ali, já pega e já tá tranquilo. O 15 é completamente diferente, finalização é diferente, a corrida é diferente, a câmera, os movimentos, tudo muito diferente. Mas parece estar muito legal. E já me falaram também que o PES 15 tá muito bom. Já falaram para baixar o
o demo, né? Mas eu ainda não tive tempo pra baixar, ainda... Confesso também que não tive muita vontade, porque sempre que eu joguei o PES 12, o 13, até o 14 mesmo, joguei algumas partidas, nunca gostei muito do PES, não. Eu acho que o PES, ele me lembra muito o PlayStation 2, quando a gente jogava o Bomba Pet, né, aquele Winning Eleven, e eu acho que não se atualizou muito, não tem uma jogabilidade muito boa, não é a mesma coisa do FIFA. Mas eu vou tentar baixar o PES 15 pra ver como é que tá essa versão, já que tá tão promissora, né? Você vai comprar briga com o Felipe, hein? Tá criticando o PES, vai comprar briga com o Felipe. Já trouxemos convidados aqui falando sobre o PES 2015, sobre a demo desse jogo, que o Diego Freitas, que a gente trouxe ele, que é da PES Brasil, falou que tá muito bom, um dos melhores jogos desses últimos lançados, então eu ainda confesso que não joguei, mas pretendo, assim que a Bradesco Esportes FM der um tempinho, a gente vai jogar e vamos realizar até um campeonato aqui, que eu vou organizar, porque aqui só eu que gosto de PES, então eu com isso vou ter uma certa vantagem em cima de vocês. Vai organizar e vai criar suas próprias regras, vai burlar suas próprias regras. Além de jogador, a gente também tá formando cartola aqui dentro. Negócio de STJD, Mauro? Negócio de rei do tapetão. Aí fica difícil, hein? Agora, com relação ao realismo dos jogos, assim, o que mais me chamou a atenção no FIFA, do ponto de vista gráfico, as cores estão mais vivas e também a expressão dos jogadores de futebol. Né, os jogadores, eles apresentam, assim, estão mais expressivos, seja na hora de receber uma falta, seja na hora de comemorar uma partida. Foi o que me chamou a atenção. E isso, lógico, que causa uma satisfação maior no jogador, né? Agora você tá falando esse negócio de emoção muito interessante, né? Esses novos jogos agora, que estão vindo com o sentimento do jogador dentro de campo, né? Se ele começa a fazer faltas em seguida, ele começa a ficar mais nervoso, qualquer coisa que você chegue perto já é falta. Se toma um cartão amarelo, ele fica mais nervoso, você não consegue acertar todos os passes. Isso cada vez mais tá se aprimorando, tá ficando cada vez mais real, né? Quando a gente acha que, agora já não dá pra melhorar mais. Se melhorar mais, vai virar a realidade. E eles conseguem fazer mais coisas e mais coisas. Agora, uma coisa interessante, Mauro, que eu tava pensando aqui, que sempre falavam e nunca aconteceu muito, foi melhorar a carreira de forma que você comece a viver um jogador fora de campo. Muitas vezes já surgiram esses boatos, né, mas nunca aconteceu. De você viver como tem outros jogos. Por exemplo, New Star Soccer, era assim que a gente jogava. Na verdade, você fazer uma mescla do que seria um FIFA, né, com um The Sims, por exemplo. Sim, um extracampo do jogador. Você poder dar sua entrevista, você sair. Porque quando você joga o Bia Pro, por exemplo, no FIFA, você vai ser um jogador profissional, você cresce, você é contratado aqui, mas se você só fica dentro de campo, você não tem direito de ser um jogador daquele que a gente chama, né, daquele que faz besteira e tal. Você também não... É o bad boy. Bad boy, isso, achou a palavra, não tava lembrando. Você também não pode ser um jogador certinho, você não pode fazer nada, só joga. Então você acaba que não tem relacionamento com torcida, como tinha outros jogos também. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar também para as próximas temporadas. Até porque você cria um certo carisma, né? Seja você um bad boy ou um jogador politicamente correto, você cria um certo carisma e uma certa empatia com a torcida. Isso seria interessante trabalhar essa vertente também, né, Felipe? Com certeza, seria muito interessante até a própria EA Sports fazer essa ligação, né? The Sims com o FIFA. Seria muito interessante e muito legal da gente jogar. Eu que, confesso, gosto muito de jogar The Sims. Já fui muito zoado por isso, mas não ligo. Gosto, um jogo muito legal, interessante. E o FIFA, apesar de eu preferir o PES, eu até jogo. Eu gosto de vez em quando, né? Até porque a maioria dos meus amigos jogam FIFA. Conheço poucos que jogam PES assim como eu, então seria muito interessante a gente conseguir fazer essa mescla. Poder, imagina, morar lá, ter tua casa de jogador e tal, vai pro treino, vai trabalhar. Pô, deve ser muito legal. Vai pro bagaço, vai pra estragação. Enche a cara. Tem uma casa de show. Exatamente. Pega aquele camarote reservado. Eu confesso que eu também joguei The Sims, eu confesso. Quando eu joguei The Sims, agora não dá mais, né? Porque não tem como você conciliar o nosso trabalho com qualquer outra coisa que não seja apenas um jogo. Para jogar, às vezes eu fico 2 semanas sem jogar Futebol Manager, cara. Começa a me dar abstinência, mas eu não tenho condição. Às vezes, não, por viajar, por fazer jogos fora do Rio de Janeiro, não tem condição de jogar uma partidinha sequer, cara. Eu fico naquela secura, mas infelizmente a situação é essa. Imagina tentando conciliar outros tipos de jogos, hein, Arthur?
cada vez menos tempo que a gente vai tendo, né? Porque cada vez mais trabalho, cada vez mais pauta, mais coisa pra gente fazer e menos tempo pra gente poder jogar o nosso FIFA, ou então o nosso FM, nosso PES, que seja. Porque acaba que quando chega em casa é só o tempo de bater na cama, fingir que dormiu, fingir que comeu e voltar, né? É complicado, mas tá aí uma próxima sugestão, né? Quem sabe colocar aí um videogame aqui na sala, que aí enquanto a gente ficar gravando o programa vai jogando também, né? Eu tenho o meu Futebol Manager instalado no meu computador. Então, sempre que eu tenho um tempinho vago, eu vou lá e faço a minha jogadinha, jogo a minha partidinha. Tô bem no meu Valência, graças a Deus. Fiz uma boa goleada, 9-0 em cima do Real Sociedad. Temporada de 2026-2027. A gente tem que tirar do papel o campeonato, Mauro. Até agora nada se falou, Carlos Eduardo Mack, Bruno Torelli sumiram. Esse povo aí é só garganta, cara, é só garganta. Eu quero ver jogando mesmo. O pessoal fala, eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas até agora o pessoal tá com medo, tá com medinho aí. Não quer fazer, não tá com medo de não corresponder às expectativas. A gente tem que marcar uma reunião pra decidir isso e trazer as novidades aqui no futebol eletrônico, conversar com o Jorge Eduardo pra dar o nosso ok pro campeonato aqui da Bradesco Esportes FM, convocar a galera pra participar. Então mais pra frente, quem sabe nos próximos programas a gente vai atualizando isso aí. Agora o PES, eu gosto muito da jogabilidade dele, né, da quantidade de recursos. Agora, uma coisa que me incomoda bastante, Felipe, no Pro Evolution Soccer, é que os jogadores ainda parecem mais robotizados, menos humanizados que no FIFA. Assim, parece que o FIFA dá um valor maior à parte gráfica, e enquanto o PES, a jogabilidade, ela é uma prioridade. Eu não sei se, da tua visão, você que é um jogador de Pro Evolution Soccer, se você entende dessa forma também. Eu vou me basear pelo 2014, que é o que eu, por enquanto, ainda tô jogando, ainda não comprei o PES 2015. O PES 2014, o jogador, a gente fica irritado mesmo, porque ele é meio robótico, como você disse. Algumas jogadas sempre dão certo, o jogador nunca erra. O Carlos Eduardo Macri já disse isso aqui uma vez no futebol eletrônico. O FIFA já é mais... o jogador erra bastante, ele erra mais, ele é mais real, né? Não, e você tem que dosar o botão. Se você aperta o botão muito fraco, o chute sai muito fraco. Se você aperta mais forte, a bola vai na cadeira. Então, é diferente do PES. O PES é uma coisa assim, mais você memorizar a jogada. Se você consegue memorizar a jogada e a sequência dos botões, você já tem uma vantagem muito grande. Eles investem muito na parte gráfica, na parte visual do jogo, na jogabilidade mesmo, deixa a desejar. Por isso que o FIFA ganha mais adeptos do que o PES. Mas mesmo assim a gente não consegue deixar de jogar. Quem gosta do PES e não adianta. Não consegue jogar o FIFA, não consegue se adequar a esse jogo. Mas vou tentar ainda jogar os dois da mesma forma. Até porque são dois estilos diferentes e também são estilos de jogadores diferentes, né, Arthur? Mesmo você jogando os dois, com certeza você vai ter uma preferência, não adianta. Que nem eu comparo muito essa questão do FIFA e do PES, a questão de Apple e Windows, né? Quem é do Mac não consegue usar PC, quem é PC não consegue usar Mac. Que nem o FIFA e o PES. Se você joga FIFA mesmo, você joga direto, você vai pegar o PES, tu vai se complicar. E se você joga o PES direto, você não vai ter o mesmo rendimento no FIFA. Não é aquela questão, né? Não é melhor, não é pior, não é mais avançado ou menos avançado. É diferente, são dois jogos completamente diferentes, com estilo diferente para jogadores diferentes. E aí, claro, cada um vai ter sua preferência, né? Eu, no meu caso, FIFA, o Felipe, no caso, PES. Você mencionou até plataformas, né? Sistemas operacionais. E a gente observa, às vezes, tem gente que usa Mac. Eu uso o Macintosh, eu tenho um MacBook Pro. Já utilizei PC durante muito tempo. Hoje eu não usaria mais PC, mas por um critério técnico. Os aplicativos gráficos, que são os que eu costumo utilizar, eles funcionam melhor no Mac, enquanto outros tipos de aplicativos, principalmente aqueles que exigem mais do processador, eles funcionam melhor no PC. Isso é fato. Agora, por exemplo, jogo. Com certeza um jogo vai rodar melhor num PC com a mesma configuração do que no Mac. Mesmo do ponto de vista gráfico, ele vai rodar melhor porque o PC ele tem essa facilidade
melhor de rodar. Enquanto o Mac, ele vai rodar mais rápido, porque ele utiliza menos da memória RAM. Enquanto, por exemplo, você precisaria ter um PC com 16 GB de memória RAM, com 8 GB de memória RAM no Mac, você consegue o mesmo desempenho. A matemática funciona mais ou menos dessa forma. Agora, a grande dificuldade para quem usa Mac é que todos ou a grande maioria dos jogos ela é lançada primeiro para usuários de PC. É uma questão mercadológica, nós temos algo em torno de quase 90% de usuários de PC, de todos aqueles que utilizam plataforma de computadores, aí incluindo todos os outros. Até pelo né? Preço também, né, Mauro? A gente sabe Não, que mas a gente tem, por exemplo, o Linux, que é de graça. E mesmo assim o povo prefere pagar para usar o Windows, porque é o padrão de mercado. Esse é o problema, o Windows conseguiu criar um padrão de mercado. O que a EA Sports, por exemplo, Sports Interactive tentam? Criaram padrão de mercado. O que o FIFA e o PES tentam fazer? Criaram padrão de mercado. Ou seja, criar uma superioridade em cima do seu concorrente de maneira que a maior parte do público prefira o seu jogo. E aí, se todo mundo jogar FIFA, por exemplo, ninguém vai querer jogar PES, porque você vai jogar contra com quem? Você vai entrar online e vai jogar com quem? Você vai ter um público muito maior, uma variedade muito maior de jogar com FIFA, e o caminho é esse. A luta, hoje, ainda aqui no Brasil, é para conquistar aquele jogador doméstico. Mas lá fora, as competições online já são uma realidade, até mesmo para jogadores caseiros, né? Aqui a gente já vê isso naqueles caras que são mais profissionais, né? Que disputam competições e até precisam ter esse intercâmbio. Lá fora não, lá fora todo mundo, até porque a banda larga lá fora é algo como se fosse água encanada aqui no Brasil. Então todo mundo tem internet em casa e muitas vezes até de graça. Então o pessoal já utiliza os jogos online de uma maneira muito mais efetiva que aqui no Brasil. Ou eu tô errado, gente, ou eu tô errado, Felipe? Não é nem um pouco errado, até porque os jogos online aqui no Brasil, poucas pessoas ainda costumam ter essa prática de jogar. Eu mesmo confesso, eu prefiro jogar no modo offline do que online. É coisa curiosa. A maioria dos meus amigos, do pessoal daqui do trabalho também, ninguém gosta de jogar sozinho ali contra a máquina, aquela Master League, como tem no PES. Eu sou um jogador, aquele que não precisa de internet pra nada, porque dificilmente eu uso, mas sou uma rara exceção da regra, né, Mauro? Que eu acho que a questão de jogar online e offline, eu comparo um pouco assim, é treino e jogo. Tu jogar offline, é você contra o computador, tu tá treinando, tu tá melhorando, não sei o que. Quando tu quer jogar a Vera mesmo, aí tu vai pro online e desafia a pessoa, joga. Eu agora, no FIFA 15, eu tenho jogado pouco online justamente por causa disso. Como eu ainda tô me acostumando ao FIFA 15, porque é muito movimento diferente, o chute a gol tá muito diferente, eu tô jogando mais a carreira, tô jogando as partidas no... Pra não passar vergonha também, Não, pra não passar vergonha, pra se acostumar, né? Pra tu não começar de bobeira, né? Porque senão se você começar lá no online diretão, vai ter gente que já tá jogando há mais tempo. Pô, tu começar tomando uma goleada logo, já fica feio, né? Já dá uma desestimulada. Estimula, dá uma esfriada então, legal. Ficar confiante mesmo, falar assim, pô, pronto, agora eu tô preparado. Aí vamos pra dentro e tentar ganhar, subir nas ligas da carreira do FIFA, né? Que é sempre bacana. Da carreira não, perdão, do temporadas do FIFA, o season. E lembrar que antigamente na internet de escada só tinha uma maneira de você jogar online, que era reunindo a galera na tua casa. Juntava a galera, uns 8, 10, fazia aquele torneiozinho, aí anotava no papelzinho, né? Fazia aquela chave. A tabela com as regras, pontos corridos lá, botava saldo de gol e tudo mais. Bons tempos, hein, Se mano? bem que eu não gostava de pontos corridos não, né? Porque às vezes demandava muito tempo, aí aí se cansava, já ficava lá na rabeira, não tinha mais chance de chegar ao título, aí desistia de jogar, inventava alguma coisa pra fazer, saía, ia no banheiro. Então a gente jogava mesmo no mata-mata, a gente fazia tipo um torneiozinho, né? Uma copinha e fazia 2 chaves. Às vezes acontecia de não ter, você tem que ter um quadrado perfeito, né? Ou 4, 8 ou 16 participantes, reunia 10, aí fazia tipo uma repescagem. Sempre aquele cara que joga menos, né? Fala, ó, divide aí entre vocês aí, resolve entre vocês aí quem é que vai ser o pato aí, quem é que vai entrar na repescagem. Aí acontecia, fazia uma repescagemzinha e aí depois já fazia aquele formatozinho de 8, né? 2 chaves de 4 de cada lado.
aí jogava quarta de final, semifinal e final. Já fiz muito isso também. Só tinham duas coisas que davam sem problema, né? Ainda mais porque todo mundo criança, né? E aí, criança é complicado porque, é como você falou, ficava um cara pra trás, o cara perde 2 partidas seguidas, todo mundo começa a sacanear, aí o cara fica bolado, aí avacalha a brincadeira, não vou mais jogar. E aí quem vai jogar no lugar do cara? Não tem como, vai ficar folgando uma rodada, aí começa a desandar todo o campeonato. E outra coisa também é a questão dos times, né? Quais vão ser os times a ser usados? Porque, geralmente, sempre tem 2 pessoas que gostam de usar o mesmo time. Eu, no meu caso, eu nunca fui desse problema, porque com o time europeu eu sempre gostei de usar o Liverpool, que é pouco usado. A galera gosta de usar Real Madrid, Barcelona, e Bayern, e por aí vai. Liverpool ninguém gosta, então o Liverpool é meu e acabou. Mas tu vê, o campeonato chama 15 amigos pra fechar os 16. Duvido que não vão ter 2 que jogam com Real Madrid. 2 não, até mais, tem uns 5. Todo mundo. Sabe como é que eu resolvia isso? Eu fazia o seguinte: vamos no 0 em 1. E era cada partida. 0 em 1. Quem ganhar vai poder escolher o time primeiro. Acabou. Então, mas aí você tá falando, cada rodada, cada etapa era um time diferente, né? No meu campeonato era desde o começo. Vamos embora, 16 pessoas que vai jogar e cada um vai ter um time até o final. Se eu peguei, aí sei lá, separa 16 clubes grandes aí. Se eu peguei a Roma e tu pegou Real Madrid, a Roma é muito mais fraca. Se eu chegar na final contra você, eu não posso escolher outra. Tem que ir com a Roma, não posso ir com o Bayern, não posso ir com o Barcelona, com nada. E aí, também era um outro problema, porque a pessoa que não tirava na sorte, que ficava com um time mais fraco, também, né? Não, sou injustiçado, aí não jogo mais, aí não sei o quê. Mas, campeonato, eu sempre achei que jogar com uma pessoa ao vivo, chamar o cara pra ir na tua casa, ou então você ir na casa da pessoa, se reunir em algum lugar pra jogar, sempre é mais interessante que jogar online. Você está acompanhando o programa Futebol Eletrônico aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos para um rápido intervalo. Depois do break, é o segundo bloco do programa Futebol Eletrônico. Fica aí, hein? Não sai daí não. Futebol Eletrônico com Mauro Santana.